Lei de saneamento. Assim que passou a lei de saneamento, o governo de Maceió conseguiu 2 bilhões de outorga e mais 2 bilhões de compromisso de investimento. E um mês depois, o governo do Rio de Janeiro, com a SEDAI, conseguiu 20 bilhões de outorga e 30 bilhões de compromisso de investimento. Então, você vê que quando a gente muda os marcos regulatórios, você dispara as ondas de investimento que vão criar emprego, renda e oportunidades econômicas para os brasileiros, além de atacarem o problema básico de 35 milhões de brasileiros sem água corrente em casa e 100 milhões sem água e esgoto. Então, é evidente que a Câmara de Deputados tem sido decisiva nisso. E o último exemplo, para encerrar essa primeira observação minha, o último exemplo tem sido agora no Auxílio Brasil. A Câmara de Deputados aprovou, inclusive, eu agradeço ao presidente Afonso Mota, com apoio do próprio PDT, a PEC dos precatórios, para abrir o espaço fiscal para que justamente pudesse haver o programa de transferência de renda para as camadas mais frágeis da população brasileira. E, ao mesmo tempo, a Câmara aprovou também o imposto de renda, que ia criar a fonte, tributando justamente 60 mil brasileiros que recebem 300 bilhões de dividendos por ano e não pagam imposto. Não pagam imposto. E fizeram um enorme lobby aqui em Brasília para impedir que o Senado seguisse com essas duas reformas. Tanto o espaço fiscal, possibilitado pela PEC dos precatórios, quanto a fonte, que era o imposto de renda sobre dividendos. Essas medidas foram aprovadas por essa mesma Câmara de Deputados. Então, eu quero dizer que a minha experiência com a Câmara de Deputados tem sido a melhor possível. O meu depoimento tem que ser que é uma Câmara reformista, tem trabalhado para melhorar a situação do Brasil, e faço então esse agradecimento para abrir os trabalhos. Vou então à segunda observação, que é justamente uma questão da minha história de vida. Os senhores me convocam, precisam saber um pouco minha história de vida, quer dizer, de onde vem o patrimônio desse homem, o que ele fez, de onde apareceu esse dinheiro, que dinheiro é esse que está lá fora, o que é isso? E é muito importante vocês saberem um pouco dessa história de vida. Minha mãe era funcionária pública, meu pai, um homem que não conseguiu fazer sequer o científico, foi os primeiros 2 anos de ginásio, órfão de pai aos 9 anos, órfão de mãe aos 12 anos, estudei sempre em escolas públicas, com bolsa de estudos, com meritocracia, com classificação boa para ganhar bolsa de estudos, sem recursos. Fui embora, consegui com bolsa de estudos, consegui um bom treinamento, volto para o Brasil. Volto ao Brasil e começo os meus primeiros movimentos como professor na PUC, Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, no Rio de Janeiro, começo a dar aula em vários lugares. E aí também muita essa história, ele foi ao Chile trabalhar para o Pinochet. Isso é a mesma coisa dizer que os economistas da PUC trabalharam para o governo militar, para o Figueiredo. Não trabalharam, eles estavam dando aulas nas universidades. Eu fui lá, passei 6 meses, porque tinha colegas que eram da Universidade de Chicago, me convocaram, me convidaram, fui lá, passei 6 meses, quando vi a natureza do regime, voltei. Mas eu recebi um agradecimento público do presidente do Banco Central do Chile, dizendo que virou economista, era um engenheiro, foi assistir uma aula minha, gostou, abandonou a engenharia e foi fazer economia. Em 6 meses, quer dizer, um professor pode ser culpado. Tinha um regime militar no Chile e tinha um regime militar no Brasil. Entre aspas, 2 ditaduras. Aí um professor, em vez de trabalhar no Brasil, trabalha 6 meses no Chile, volta ao Brasil, ele trabalhou para algum ditador, não trabalhou para ninguém. Nunca vi o Pinochet na vida, não sei do que se trata. A minha politização é tardia. Eu diria que eu estou sendo politizado agora. Quando eu estou vendo tudo que está acontecendo no Brasil, eu estou agora tendo um curso de politização. Porque a minha paixão sempre foi economia, trabalhar com economia. Economia é uma ciência, não é exata, é uma ciência social, não é exata. Agora, ela funciona. Se você ignorar, você empobrece um país rapidamente, como a Venezuela, como a Argentina, ou você enriquece um país rapidamente, como a própria China e a própria Rússia, depois que mergulharam nos mercados internacionais, nos mercados globais.